Ó, esse exercício aqui, estão me ouvindo bem? Tá vendo o exercício? Sim. Ó, esse exercício aqui que a Bia mandou, ele fala aqui no enunciado um detalhe importante, que é de acordo com o princípio de Gauss. Isso te dá uma dica importante, tá? Então, teria que ter algum conhecimento a respeito disso. Esse princípio de Gauss, ele fala da competição, que se duas espécies estão no mesmo ambiente, ou competindo pelo mesmo alimento, isso vai levar uma espécie a ser eliminada. Então, como no enunciado ele fala do princípio de Gauss, eu tenho que optar pela opção de competição e não de preciosismo, tá, Bia? Aham. E essa do Kaique, o Kaique entrou, tá aí, né, Kaique? Acho que ele tinha. Tô aqui, ó. É que você entrou, depois você entrou de novo, tá bom. Essa daqui também, ó, como ele fala que elas ocupam o mesmo nicho ecológico, então, se elas ocupam o mesmo nicho, é porque elas estão competindo por alimento e espaço. Então, a dica que ele te dá no enunciado também é você considera competição, tá? Então, uma vai eliminar a outra por competição. Depois vocês conferem lá no gabarito, se não der a resposta exata, vocês me dão um retorno, que eu também não estou com o gabarito aí, tá bom? Beleza, Ana. Mas é por Tá. isso, então, por causa do princípio de Gauss, que fala da competição, e porque ocupam o mesmo nicho. Então, tem que optar pela competição também, tá? Então, estão aí em 17. Faltam 6 ainda, mas tudo bem, vai entrando devagarinho. Paramos nesse slide aqui, ó, dos protistas. Estão vendo aí? Sim. Bom, então eu estava falando da classificação, né? Então, se for do grupo da ameba, risópode porque se locomove por falsos pés. Mas tem os flagelados, os ciliados e os esporozoários que não se locomovem. Então, são 4 tipos de protozoário. Aqui que eu tinha colocado, eu lembro que eu tinha colocado no slide, né? Essa é a euglena. Então, ela fica meio assim na controvertida aí a classificação, porque alguns autores consideram uma alga flagelada, tá? E alguns, por causa dos movimentos semelhantes a alguns protozoários, né? Eles colocam como protista autótrofo. Mas ela é bastante comum em água doce. Às vezes a gente coleta a água mesmo para fazer aula de microscopia e ela aparece, tá? Então ela é toda verdinha assim por conta da fotossíntese. Tá? E aqui dá para ver que ela tem um flagelinho, ó, tá batendo o flagelinho onde ela está se locomovendo. Esse é o paramécio, tá? E quando a gente estuda o paramécio, por ele ser de vida livre e ser um ser vivo unicelular, a gente tem que detalhar um pouquinho as organelas, porque as organelas elas funcionam como se fossem órgãos, né? Mas ele não tem órgãos, porque nem tecido tem, né? É um ser vivo unicelular. Então, eles costumam colocar todos as organelas, os nomezinhos, e aí a gente tem que destacar alguns detalhes mais importantes, tá? Então, o paramécio é um protozoário de vida livre, ele vive em água doce, em geral, né? A gente encontra facilmente ele em água de rio, aquário, né? Então, ele é bem comum. E ele é um ciliado, então ele vai movendo esses cíliozinhos para se locomover, tá? Como que ele se alimenta? Ele se alimenta de matéria orgânica, restos de vegetais, né, em decomposição, partículas de mesmo animais em decomposição na água, matéria orgânica. E essa matéria orgânica, ela entra por essa dobrinha que ele tem na membrana, que eles chamam de suco oral. Então, o alimento entra pelo suco oral, tá? A abertura é o citóstoma, é como se fosse uma boca, tá? Na célula. E aí vai formar um canalzinho que eles chamam de citofaringe. Então, o alimento entra aí pelo suco oral, pelo citóstoma e cai na citofaringe. Aí, o que vai acontecer com esse alimento? Ele vai formar um vacúolo alimentar. O que é o vacúolo alimentar? Uma bolsa cheia de alimento. E aí essa bolsa cheia de alimento vai receber enzimas digestivas, né? Tipo
um lisossomo, vamos dizer assim, contendo enzimas, vai juntar com essa partícula de alimento e vai formar então um vacúolo digestório. Então a digestão intracelular, óbvio, né, porque tem que ser dentro da célula, formando o vacúolo digestório. Aí os nutrientes que são digeridos, a célula vai usar. Os restos vão ser eliminados aqui pela essa estrutura que ele chama de citopígio. Então, a entrada de alimento, suco oral, citóstoma, vacúolo digestório digere o alimento e o citopígio, que em alguns livros traz como poro anal, é a mesma coisa, é para eliminar resíduos. Tudo que o protozoário não vai usar, ele joga fora, tá? Os cílios para locomoção, o citoplasma é o preenchimento da célula, né? Aí ele tem um micronúcleo e um macronúcleo, dois núcleos. Para quê? O macronúcleo tem mais a ver com controle celular. E o micronúcleo é para reprodução. Lembra que mesmo unicelular, as bactérias fazem isso, né? Elas se juntam, trocam material genético para ter variabilidade genética. O protozoário também faz isso. E geralmente é o material genético do micronúcleo que eles trocam para ter variabilidade genética. Então, o micronúcleo. Ana, Oi. o macro serve para quê? Para Eu não. controlar a atividade da célula. E quando a gente fala, mesmo nas nossas células, qual a função do núcleo? Controle celular. Então, o macronúcleo é mais relacionado a isso, controlar as atividades celulares. E o micronúcleo com a reprodução, que é considerada sexuada, né? Porque tem troca de material genético. E por onde que sai o resto dos alimentos? Por esse porozinho aqui, ó, o citopígio, ele cola na membrana e através da membrana ele vai jogando os resíduos para fora. Citopígio ou poro anal, é a mesma coisa, tá? E outro que é muito cobrado, gente, é esse aqui, ó. Aqui é o mesmo, é o vacúolo contrátil ou vacúolo pulsátil. Contrátil no sentido de que contrai mesmo, pulsátil porque pulsa. Por que que ele é importante? Protozoário de água doce, pensa assim, ó, como ele vive na água doce, o meio para ele é hipotônico, então ele tem uma maior concentração de partículas, de sais dentro dele do que fora. Então o protozoário começa a receber água por osmose, através da membrana. E aí ele vai recebendo água, vai recebendo, e a membrana plasmática, que é muito sensível, pode romper e explodir, porque ele vai ficar cheio de água. Então ele tem o vacúolo pulsátil contrátil para armazenar e eliminar excesso de água. E esse vacúolo, ele é presente apenas em protozoários de água doce. Porque o de água salgada, ele já está num meio hipertônico, ele já perde água naturalmente por osmose. Então, se eu tiver que explicar a função do vacúolo contrátil, armazenar e eliminar excesso de água em protozoários de água doce, certo? Então, vou só para recapitular. Então, o suco oral e o citóstomo, a entrada de alimento, a citofaringe leva o alimento até o vacúolo digestório, o vacúolo digestório digere o alimento, aí usa os nutrientes e os restos saem pelo citopígio, certo? O macronúcleo faz controle celular, o micronúcleo reprodução sexuada e o vacúolo pulsátil contrátil absorve, né, a água, armazena e elimina o excesso de água. Tá, aqui, ó, tem vários vacúolos digestórios, tá? Porque ele vai comendo e esse alimento vai ficando nessas bolsinhas para ser digerido. E os cílios que servem para movimentação, certo? Alguma dúvida? Então, é comum, vai pedir uma figura e pedir todos de uma vez só? Não, tá? Às vezes uma figura pede um ou outro, mas eu posso garantir para vocês que uma das organelas mais cobradas é o vacúolo contrátil nos protozoários, tá? Aqui também é uma foto de microscopia, né? É uma imagem de microscopia, dá para ver os cíliozinhos se movendo bem na bordinha do protozoário. Aqui é o vacúolo, ó. Ele tem um movimento, porque hora ele vai encher e hora ele vai esvaziar de água. E aqui, ó, é a região do citóstoma, da citofaringe, onde vai entrar o alimento, tá? Nessa região. Aqui é outro vacúolo, que ele tá mais controladinho, não tá tendo esse movimento, né? Aqui também são protozoários ciliados, ó, dá para ver o movimentinho deles. É o paramécio,
tá? Normalmente, quando eles ficam paradinhos assim, eles estão capturando alimento. Então, aqui deve também ser, embora possa ser de outra espécie, né? Mas a entrada de alimento aqui, certo? Se a gente ingerir um protozoário desse na água, ele morre pelos sucos estomacais, né, os enzimas digestivas, ele não sobrevive, ele não é uma espécie parasita, tá? Uma vez dentro do nosso tubo digestório, ele vai morrer. Respiração, gente, é por difusão. O oxigênio da água atravessa a membrana, né? E o gás carbônico vai ser eliminado, certo? E a excreção, no caso aqui, seria o vacúolo, porque eles fizeram uma análise de conteúdo do vacúolo, além de água, tem amônia, mostrando que serve para excretas também, os excretas nitrogenados, que seria o que forma a nossa urina, né? O que eles comem, então? Matéria orgânica, né? Todos eles. É que a ameba ela vai conseguir o alimento por pseudópodes e não pelo citóstoma, que é a entrada, né? Acho que eu tenho uma figura, mas no geral eles se alimentam de matéria orgânica. Tem alguns protozoários que comem protozoários também, pode ser de outras espécies, então eles comem partículas alimentares da água. Então, aqui está mostrando, né? O alimento entrou, formou o vacúolo alimentar, aí o vacúolo alimentar recebe as enzimas, vai digerindo, o que vai ser útil vai ser usado pela célula, o resto sai, tá? Então, a digestão intracelular. Aqui, ó, é a ameba, tá vendo? Como que o alimento entra na ameba? Por fagocitose. Ela não tem aquele canal alimentar. Então, ela vai englobar, ela faz os falsos pés. Aí, quando ela faz os falsos pés, o alimento também entra na célula e aí vai formar uma bolsinha, que é o vacúolo alimentar. Aí ele vai ser digerido, os nutrientes vão ser usados e os restos também saem através da membrana, tá? Então, só a entrada de alimento que é diferente. Um tem o canal para entrada, específico para entrada de alimento, e o outro vai fazer fagocitose, tá? Cuidado só com essa eliminação de resíduos, ó. Ela pode ser chamada de plasmocitose ou exocitose, exo para fora da célula. As trocas gasosas, então, difusão simples. Aqui, tá vendo? Ó, o material alimentar, ela faz os pseudópodes, forma o vacúolo alimentar que vai ser digerido. Os pseudópodes na ameba servem tanto para captura de alimento, quanto para locomoção. A ameba também se locomove por ele. Ó. Aqui é uma imagem mostrando os pseudópodes. E aí o citoplasma vai sempre estar meio que irregular, porque ele vai se movendo e aí a célula vai se locomovendo, tá? Aqui ela está fagocitando, ó, uma partícula de alimento, aí ela vai digerir e vai eliminar o resíduo, tá? Aqui, gente, é uma ameba, ó, se alimentando de uma espécie de paramécio. Ela está fazendo os pseudópodes, englobando o paramécio, e ele pode servir de alimento para ela, certo? Tudo bem? Pode seguir? Aqui, o vacúolo contrátil ou pulsátil, então. A função pode aparecer regulação osmótica. O que é isso? A regulação da quantidade de água. Tá? Então, como o protozoário ganha água por osmose, ele vai ter que eliminar esse excesso de água pelo vacúolo, certo? E ele não ocorre, então, em protozoários marinhos, porque no mar, como a água já é salgada, ele tende a perder água naturalmente por osmose. Não necessariamente tem vacúolo, tá vendo? Então, ou o vacúolo vai ter essa forma de estrelinha, às vezes, ou ele vai formar uma bolinha mesmo, tá? Aqui é a foto de novo, mostrando o vacúolo, que às vezes ele tem esse movimento, né, para estar expelindo a água. Reprodução. Como qualquer ser vivo, então, para manter a espécie, reprodução. Reprodução assexuada. Então, uma célula se divide e forma duas. É o mais comum. Aí ela duplica o material genético, o núcleo, e aí o citoplasma se divide, certo? Então, assexuada. Pode ser na ameba, pode ser no paramécio, qualquer protozoário pode fazer reprodução assexuada. Tá vendo? Aqui é o paramécio, ó. Primeiro passo, duplica o núcleo,
o citoplasma separa, tá? E aí eu vou ter duas células. Aqui, com a observação de que eles vão ser geneticamente idênticos. Então, além de duplicar o núcleo, né, tem que duplicar todas as organelas. Aí ele se divide. Tudo bem, gente? Vocês estão quietinhos? Estão entendendo tudo? Fácil? Aqui eu tenho a reprodução sexuada. Na sexuada, você tem a troca de material genético. Então, está mostrando dois paramécios, eles se unem, eles formam tipo uma ponte citoplasmática, né? Aqui no caso. E aí eles vão trocar o material genético, principalmente, ó, do micronúcleo. Então, está mostrando que um micronúcleo meio que se duplica aqui, aí esse também, e um passa material genético para o outro, de modo que vai aumentar a variabilidade genética. Então, aí eu chamo de conjugação, tá? Então, é uma reprodução onde há troca de material genético. Bactéria faz isso, protozoário também, tá? As principais doenças causadas por protozoários: Chagas, malária, que é bem comum, né? Aqui é o barbeiro que transmite, aqui tem o mosquito prego, que é um pernilongo. Temos a amebíase, que é uma causada pela ameba mesmo, uma espécie de ameba que dá diarreia gravíssima. Aí tem que tomar medicamento para estar matando o protozoário no intestino. A leishmaniose, que é causada por um pernilongo também. Isso aqui, gente, a gente vai detalhar, mas não é agora, tá? Nessa apostila aí, depois eu queria até, na sequência, eles vão ver protozoário. Então, se tiver algum exercício com protozoose, vocês me avisam, que aí eu volto um pouquinho, porque às vezes eles até colocam, tá? Mas a gente vai ver mais para frente as protozooses. Então, a leishmaniose, ela dá feridas na pele, é um pernilongo que pica e passa o protozoário. A giardíase é igual à amebíase, só que a amebíase é um risópode, né? A giardíase é um flagelado. E tem até uma doença sexualmente transmissível, causada por um protozoário que dá infecção nos órgãos genitais. Mas mais cobrada mesmo é a Chagas e a malária. E num segundo momento a amebíase por conta de água que não é filtrada, alimentos, né? Mas a gente vai estar revendo isso. Alguma pergunta? Não? Ana, Oi. eu não anotei o nome daquela cavidade por onde entra o alimento. Pode me falar de novo? Lá do paramécio, lá no comecinho? É. Uhum. Eu volto aqui para você. Aqui na entrada. Sim. Então, ó, citóstoma é como se fosse eles chamam de boca celular, citóstoma. E o suco oral é a própria dobra aí que a membrana faz. Ah, tá. Pode chamar de citóstoma, boca celular, mesma coisa, tá? Tá. Bom, aí, como eu tinha falado para vocês, por que essa aula traz os protozoários? Porque ele faz parte da evolução antes de começar os animais. Então, ó, aqui ele está mostrando que os primeiros seres, então, que surgiram eram unicelulares, sem núcleo organizado. A partir deles evoluiu os protistas com núcleo organizado. E a partir do protista surgem os pluricelulares, eucariontes, com núcleo organizado. Aí deles vêm os fungos, as plantas e os animais. Então, a gente tem o reino Monera, o reino protista, lembra? O reino fungi, reino vegetal e reino animal. Então, o que deu início a tudo foi um ser vivo simples, procarionte, parecido com uma bactéria. Aí a célula foi evoluindo até surgir o pluricelular. E o protista é o caminho disso. Por isso que nessa aula eles trazem as características dos protozoários, tá? Aqui, ó, só para a gente associar isso, essa teoria, como que ela é aceita, né? Isso aqui é um coano flagelado. O que é isso? É um protozoário, é um tipo de protozoário. Ele tem o seu corpo celular, ele tem um colarinho aqui e um flagelo que ele usa para se locomover. Então, ele se alimenta basicamente igual o paramécio que eu expliquei, né? Só que aí a célula é que absorve os nutrientes. E aqui, ó, é uma célula da esponja, o coanócito. Então, a ideia é exatamente essa, que as células que eram independentes, por alguma modificação talvez no ambiente, elas começaram a formar colônias, elas começaram a se juntar, de modo que a união
passou a ser favorável, uma célula ajudando a outra na sobrevivência, e essa união foi importante, e aí a partir dela surge o pluricelular. E a esponja do mar é o exemplo mais claro disso, porque ela tem várias células, né, que têm um certo grau de independência, mas elas trabalham por, tipo, um bem conjunto, né, para o ser vivo, certo? Então, a esponja é um modelo clássico de célula, então forma tecido, né, é um animal mais simples que tem, e vem, então, comprovar, de certa forma, que a partir do unicelular surgiu o pluricelular, certo? Alguma dúvida? Aqui, ó. Ana, Oi. a fecundação cruzada não existe entre eles? Nos protozoários? Isso. De certa forma existe. Por quê? Porque aqui, ó, eles trocam material genético. Então, não deixa de Uhum. ter. Só que a gente não chama de fecundação porque não tem célula sexual, entendeu? Então, você, tipo, Uhum. coloca só conjugação. O que é a conjugação? É a troca de material genético. No caso da fecundação, tem fusão dos núcleos, né? O material genético se mistura, mas tem Uhum. encontro de célula sexual. Aqui não. Tanto é que a gente não pode nem falar, né? Ah, protozoário macho, fêmea, não tem isso aqui. Uhum. É só conjugação mesmo. Mas não deixa de ser cruzada, essa porque vai ter troca, Uhum. né? Precisa de dois protozoários, um passa material genético para o outro, tá? A autofecundação, não. Não, não usa esse termo para protozoário, é conjugação. Tá, Fecundação não, porque não tem gametas, tá? beleza, Ana. Então, aqui, ó, o que que ele está mostrando? Como que surgiu, então, os primeiros seres pluricelulares? Então, a ideia da simbiose, ó. Diferentes protistas, então tá lá, um protista com formato de célula diferente, com tipo de locomoção diferente. O que que é a simbiose? Eles começaram a se juntar. Um passou, então, a ajudar o outro. Simbiose é uma relação onde um ajuda o outro. Então, se eu falar, o mutualismo é um tipo de simbiose, a protocooperação é um tipo de simbiose. A Bianca caiu, é isso? Entrou de novo. Então, a união dessas células deu origem, então, ao ser pluricelular. Ou eu posso citar colonial. Então, as células foram se juntando e formando colônias. E a estrutura da esponja, que é o próximo conteúdo que a gente vai ver, é bem próxima disso. E aí tem até uma ideia que chama celularização, ela não é muito aceita. A ideia de colonial, de seres se unir, um ajudar o outro, é o que é mais aceito. Na celularização, ó, eles colocam um protozoário que tinha vários núcleos. E aí, o que, que aconteceu? Esses núcleos foram sendo separados por membranas e aí formaram várias células. Tá? Então, no caso aqui, é uma ideia que existe, mas não é tão aceita. Tá? Agora, essa aqui sim, a união de células formando colônias onde uma ajudava a outra. E foi importante, porque aí várias células unidas, uma protege a outra de certa forma, né? Então, deu uma capacidade maior de sobrevivência, certo? Então, essa é a ideia de como Ana, os pluricelulares surgiram. Oi? como que é a celularização que você A explicou? celularização, eles propõem que, como existem células que têm mais de um núcleo, ó, que é uma célula só, e como ela tinha vários núcleos, a membrana foi separando esses núcleos, de modo que uma única célula formou várias pela separação dos núcleos, tá? Mas Tá. ela não é tão aceita. A mais aceita por conta da esponja é a união de várias células formando uma colônia, certo? Tá. Uhum. Alguma dúvida em protozoário, gente? Não? Então, o que eu tenho que saber? Ó, as funções básicas, as características gerais dos protozoários, aí dá exemplo, como que eles são classificados, o tipo de locomoção, né? E aí as funções básicas, como que eles se alimentam, como que eles capturam alimento, como que é a digestão, como que é a respiração, como que é a excreção, como que é a reprodução. Como se fosse de um grupo aí do reino animal, as funções fisiológicas. Tá? A gente tem que saber
também, tá? E ainda tem 10 minutinhos, embora a gente não tenha tanto tempo, mas eu vou começar aqui a uma introduçãozinha dos poríferos, tá? Por quê? Porque agora a gente vai começar a rever todos os animais, certo? De modo, então, que a gente começa pelos poríferos. Poríferos, selenterados, lembra da ordem do segundo colegial? Eu fiz até uma tabelinha, né, comparativa, para a gente estar vendo toda a parte de evolução embriológica. Estão vendo o slide aí? Apareceu dos poríferos? Sim? Sim. Ó, então, o que eu tenho que pensar primeiro? Eu tenho que pensar que, então, surgiu o pluricelular. Ótimo, a célula evoluiu, ficou com núcleo. Então, os pluricelulares têm núcleo e são todos heterótrofos, tá? Porque os protistas também, né? Então, se eles originaram dos protistas, também todos heterótrofos. Não tem animal que faz fotossíntese. Então, aqui a gente tem quais são os grupos aí que a gente vai estudar no reino animal, naquela ordem, os poríferos, começa do mais simples para o mais evoluído, as esponjas, os quinidários, ou selenterados, então aqui eu pus uma foto representando a esponja, né? Os quinidários ou selenterados, que é a água-viva, anêmona do mar, os corais, aqui tem a caravela representando, os plateumintos, que são os vermes achatados, a planária, o esquistossoma, a solitária, o nemateuminto, aqui é a planária, né, um verme achatado, e a lombriga representando os vermes cilíndricos, o nemateuminto. Os anelídeos, minhocas, sanguessugas, que são os vermes com anéis, os moluscos, que são os animais de corpo mole, a maioria com concha, já começa a melhorar um pouquinho, porque eles têm uma proteção, a concha, né? Os artrópodes, todos que têm pernas articuladas, os insetos, os crustáceos, os aracnídeos, que também têm um exoesqueleto, que a gente vai rever. Os equinodermos, estrela do mar, ouriço do mar, e os cordados. Acho que como a gente viu quase dois bimestres, né? O primeiro e o segundo bimestre, e a gente vai vendo detalhe, bem calmamente, eu acho que vocês vão lembrar de bastante coisa, né? Os cordados, então, a maioria vai formar coluna vertebral e crânio, então temos na ordem evolutiva também peixe, anfíbio, réptil, ave e mamífero. Então, daqui, gente, o que eu dou a dica de novo? Eu tenho que saber, é claro, a característica do reino, né, que é o reino animal, e aqui eu tenho os filos do reino animal. Quais são os filos nessa ordem? Por quê? Porque ela é a ordem evolutiva que vai ser cobrada de vocês. E pelo menos um exemplo de cada um, tá? Por quê? Porque a gente precisa estar definindo exemplo, principalmente porque em alguns exercícios eles dão exemplo para você lembrar do filo, tá? Então, os cordados seriam aí os mamíferos, né? E os peixes e as aves. Às vezes a gente costuma separar o reino animal, ó, em dois grupos, vertebrados e invertebrados. Tá errado? Não, né? Então eu coloco nos invertebrados os filos dos animais que não têm coluna vertebral e crânio e dentro dos cordados, então, aqueles que têm coluna vertebral e crânio. Tá? Então, de porífero até equinodermo são todos invertebrados. Vertebrados só os que têm coluna e crânio. Lembrando que plateuminto, nemateuminto e anelídeo são conhecidos como vermes. Da embriogênese, ó, tem uma tabelinha aqui, tá? Se eu não mandar hoje, porque eu tô só fazendo uma introdução, aí a semana que vem a gente vai eu mando e aí vocês vão pôr todos os aspectos aí, se tem alguém fazendo resumo. Mas o que eu tenho que lembrar, ó? Dentro dos animais existe o aspecto de evolução embriológica. Por quê? Porque quando fecunda o animal, ele vai sofrer a mitose, aí não sei se vocês lembram, aí várias células formam a mórula, a blástula e a gástrula. Lembra dessa sequência? Essa parte acho que foi o Renato que deu, o ano passado. Aí vai evoluindo, vai crescendo, vai formando cada vez mais células até que chega na neurula. O que tem a ver com a evolução isso aqui? O que tem a ver é que na fase de gástrula
Tem animal que vai ter 2 folhetos embrionários e tem animal que vai ter 3. Se o animal tiver 2, ele é diblástico. Se o animal tiver 3, ele é triblástico. Lembra disso? Sim ou não? Sim. Então, o que é o animal diblástico? É aquele que tem endoderme e ectoderme. Desses animais que eu apresentei aqui, ó, só aqui porífero, como ele não tem tecido organizado, a gente quase não considera nenhuma característica embriológica. Não sei se vocês lembram no segundo, quando eu dei a tabela, a gente riscou o porífero quase em tudo. O quinidário, que é água-viva, é o único filo diblástico. Tem 2 folhetos embrionários, ectoderme e endoderme. Os demais são todos triblásticos. Tem ectoderme, mesoderme e endoderme. Fora isso, o que mais que eu tenho que considerar nos aspectos evolutivos da gástrula? O blastóporo. O blastóporo é o primeiro buraquinho que forma no embrião. Em alguns animais ele vai originar a boca, em alguns animais ele vai originar o ânus. Lembra como é que chama quando origina a boca? Que são 2 nomes difíceis? Não? Se originar a boca, o animal é protostômio. Se originar o ânus, o animal é deuterostômio. Então, se o blastóporo origina a boca, protostômio. Se origina o ânus, deuterostômio. Quem é mais evoluído? Os deuterostômios. Dos animais que eu passei para vocês, vou voltar para tentar associar, ó. Só os 2 últimos filos, equinoderme e cordado, é deuterostômio, que o blastóporo origina o ânus. Os demais são protostômios. Então, essas características evolutivas sendo observadas, elas vão agrupando aqueles animais que são mais semelhantes. Por exemplo, uma estrela do mar. Se eu olhar, não tem nada a ver com um mamífero. Mas embriologicamente tem, porque o blastóporo da estrela do mar forma o ânus igual nos mamíferos. Então, em termos de proximidade, parentesco, o equinoderme, que é a estrela do mar, é o filo mais próximo da gente, tá? O que mais? Além do blastóporo, eu tenho que na última fase, que é a neurula, forma o celoma. Celoma é uma cavidade que aloja os órgãos. Tem animal que tem celoma, tem animal que não tem e tem animal que tem um falso celoma. Então, o animal já vou falar aqui da simetria. Ou o animal é acelomado, quando ele não tem celoma. Ou ele é pseudocelomado, ou ele é celomado. Então, se ele tem celoma, é porque vai alojar vários órgãos. Então, é o animal mais evoluído. O pseudocelomado começa a formar um celoma e o acelomado não tem. Então, o plateuminto é acelomado, o nemateuminto é pseudocelomado e os demais são celomados. De anelídeo para frente, celomado. E a simetria, ó, tem animal que tem simetria bilateral, dá para dividir em 2 metades iguais, e tem animal que não. Aí a gente chama de simetria radial. De simetria, só selenterado e equinodermo que tem simetria radial. Certo? Então, dos aspectos embriológicos, o que eu tenho que saber? Quantos tecidos embrionários o animal tem, o que o blastóporo origina, se ele tem celoma ou não e a simetria. Aí vai ter uma tabela assim, ó, que eu passei para vocês no segundo, né? Aqui eu só não coloquei a simetria, ó. Quem é diblástico, quem é triblástico, quem tem celoma, quem tem falso celoma e quem não tem, e a origem do blastóporo. Tá? Da simetria é só o grupo da água-viva, né? Que é radial, e da estrela do mar. E esses slides, então, eu vou disponibilizar para vocês, tá? E aí, a tabelinha, vocês ficam tranquilos que vai estar aí. Como vai acabar, vai cair de repente, gente, a reunião? Vocês têm alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Se localizaram nas apostilas? Tranquilo? Então, ó, ainda é a apostila 2, é a frente C, tá? Então, seria a aula, como é que é? 4 e 5? Acho que é isso? O 3 e 4. Acho que é a frente C. É a frente C, mas aí cada frente... Aula 3. Ah, aula 3 e 4, tá? Então,
sequência, a 4 é florífero, tá? Então, aí a gente termina semana que vem a frente C. Se der tempo, eu já começo aí. Aí é genética, para quem gosta, né? Tudo Então, bem? você viu a frente C, aula 3? É a aula 3, dá para fazer os exercícios, que é de protozoário, Tá. tá? Alguma dúvida? Tá falando que aqui falta menos de 1 minuto. Alguma pergunta? Não? Não. Certeza? Uhum. Bom, então tá bom. Muito tranquilo. Oi? Tudo? Qualquer coisa também Tranquilo. vão me mandando no grupo aí, tá? Se tiver algum Tá problema, bom, Ana. pode mandar as Tá. fotinhas aí, tá? Que eu respondo. Tá bom? Bom final de semana, tá? E até sexta. Pra você também. Tchau. Tchau, Ana, também. Tchau. Tchau.